E aí galera, tudo beleza? Meu nome é Lucas Souza e vamos para o nosso 6º vídeo do curso completo de JavaScript. Nesse curso eu vou fazer um apanhado geral das aulas que eu já dei e vamos resolver alguns exercícios. Qual que é a ideia aqui? Eu conversei com o pessoal que está começando na programação, que está fazendo curso técnico, que está fazendo a faculdade, está nas aulas de algoritmos, e eles falaram que eles entendem bem o conceito de estruturas, de repetição, de condição, mas eles ficam meio na dúvida em quanto usar um ou outro, quando usar, como que usa. Então eu achei pertinente, eu peguei aqui um exercício de prova de faculdade e a gente vai resolver. E é muito simples, vocês vão ver que é muito simples, que entendendo o conceito fica muito fácil de conseguir utilizar. Então eu resolvi esperar um pouco para a gente usar a API, para a gente manipular DOM, fazer esse vídeo aqui para a gente fechar o conteúdo base, trazer mais umas coisinhas novas e aí a gente toca o pau depois, beleza? Então bora lá. Beleza, então eu já estou aqui com o Visual Studio aberto, com o nosso console também, e eu peguei aqui um exercício da FATEC. Esse exercício ele caiu como uma luva, porque ele basicamente sintetiza todo o conteúdo que a gente viu até agora, que é estruturas de repetição, estruturas de condição, operações matemáticas, declarações de variáveis e funções. Então tá perfeito. Aqui nessa prova é uma P2, ele pedia para fazer em Java e tal, só que como é um exercício de algoritmo, então independente da linguagem que a gente fazer, ele vai estar caindo como uma luva. Mas especificamente a gente vai fazer aqui em JavaScript. Eu vou precisar introduzir um conceito apenas a mais, que eu acabei não passando nas outras aulas, mas eu vou trazer aqui, ele é muito simples e eu tenho certeza que vai dar bastante liga com o que a gente vai fazer hoje. Nessa prova, o professor, eu mudei um pouco o enunciado, porque o professor ele dava até umas ajudas, ele falava assim, sugestão, use tal estrutura aqui para isso, sugestão, use tal estrutura. Então, eu não quero dar essa colher de chá para vocês, não. Se possível, eu vou introduzir aqui o conceito, que é o conceito de arrays, de vetores. Você vai ver que ele fala especificamente de vetores aqui num ponto. A gente vai precisar desses vetores. Aí assim que eu passar esse conceito, se você quiser, pausa o vídeo, tenta fazer esse exercício. Se você já estiver familiarizado, vai fazer super rápido. Se você estiver começando, igual o pessoal que conversou comigo, vai levar um pouquinho mais de tempo, mas isso daqui é a base fundamental. Se a gente conseguir desenvolver esse exercício de forma simples, quer dizer que já está natural para você, as estruturas e tal, e aí depois quando a gente estiver programando coisas mais profundas, não vai ter tanta dificuldade, porque essa base firme já vai estar entranhada na sua cabeça. Então bora ler aqui o exercício, que aí depois eu já passo o conceito. Faça um programa que implemente a função que deverá receber as seguintes informações de 5 alunos. Já guarda isso, 5 alunos. A gente vai precisar receber nome, nota 1 e nota 2. E vamos solicitar ao usuário as seguintes informações. Nome, nota 1, beleza, repetiu aqui. E vamos armazenar o nome no respectivo vetor. Esse é o conceito que eu vou passar agora. E a partir das notas, armazenar a média aritmética das notas no respectivo vetor. Então, beleza, a gente tem que armazenar nome de 5 alunos, média aritmética de 5 alunos. Tá, eu vou parar por aqui por enquanto, na leitura. Vou passar o conceito de vetores e arrays. E aí já vou startar o exercício até esse ponto. Depois eu vou voltando e lendo para a gente fazendo as outras funções. Maravilha. Então, arrays, vou explicar aqui para vocês, é uma variável que a gente consegue armazenar uma coleção de dados. Diferente das outras variáveis que a gente joga um único valor, o array a gente pode jogar n valores para dentro dele. Beleza, o que isso quer dizer? Se eu quiser, por exemplo, armazenar uma lista de compras, então eu vou comprar frutas. Aí eu vou definir aqui um array, vou chamar de frutas, o nome dele. E a sintaxe é a seguinte, abre e fecha colchetes. Então aqui a gente tem um array. Uma outra forma que a gente tem de declarar array é da seguinte forma, new array. Ambas vão funcionar da mesma forma, aqui é um jeito mais simplificado de escrever isso daqui, beleza? Eu gosto muito de escrever dessa forma. E as variáveis ficam armazenadas aqui dentro da seguinte forma. Laranja, por exemplo. Quais mais frutas? Abacaxi. Laranja, abacaxi, acerola. Beleza.
Então a gente tem aqui um array de frutas, né? Um array de strings, a gente só colocou strings aqui dentro. E a gente pode até exibir isso para ver como que ele fica, essa estrutura no console. Então a gente tem aqui as 3 frutinhas que eu cadastrei ali, beleza? Outras formas, e formas que a gente vê muito, de como cadastrar. Então vamos supor que eu quero, na posição 0, cada array, cada item dentro do array ele vai estar em uma posição. Então, dessa forma que eu fiz aqui, ó, a laranja está na posição 0, o abacaxi está na posição 1 e a acerola está na posição 2. Sempre começa pelo 0. 0, 1, 2. Se eu quiser trocar o que está na posição 0, eu posso fazer da seguinte forma. Eu escrevo o nome do array, a posição que eu quero trocar, e eu vou colocar aqui melão. Beleza. Vamos ver como que vai ficar nosso array. Então, eu substituí o que tinha aqui na posição 0, laranja, passou a ser melão depois dessa substituição. O que acontece se eu colocar isso daqui? Tempo para responder. E aí? O que vocês acham? No JavaScript, isso é possível a gente fazer. Ele abre um gap ali e coloca na posição 55. Porém, em outras linguagens isso vai dar problema e não é nada usual fazer esse tipo de coisa. Eu fiz aqui só como uma pegadinha para ver pessoas de outras linguagens que poderiam dizer que daria erro. No JavaScript é permitido, mas não é nada aconselhável, ok? Uma outra forma da gente incluir coisas dentro de um array é utilizando a função push. Então vamos colocar aqui, ó, morango. O push, ele sempre coloca ao final a última posição do array. Então, por exemplo, no nosso array a gente tem 3 itens. Então, na posição 4, né, que seria a 3, ele vai adicionar o morango. A posição 4 seria 3 porque ele sempre começa do 0. Então é 0 melão, 1 abacaxi, 2 acerola, 3 morango, beleza? Então eu fiz um push aqui, vamos mostrar aqui no console log. Frutas. Então a gente adicionou o morango na 4ª posição do nosso array. Beleza? O que eu queria passar de arrays, para esse conceito, porque a gente vai precisar até agora, é isso. A gente tem uma série de funções que a gente pode utilizar com arrays que é fantástico no JavaScript, mas eu acredito que não seja o momento de passar agora. Acho que a gente pode voltar e focar no nosso exercício, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder com todo prazer. Então, voltando aqui ao exercício, se você quiser resolver, eu vou deixar aqui, pausa o vídeo, vai lá, resolve e volta. E, obviamente, você pode ter resolvido de outra forma do que eu vou fazer aqui agora. Mas, qual que é o resultado esperado disso daqui? É que a gente tenha um array com 5 nomes e um array com 5 médias, até esse ponto aqui, certo? Então vamos fazer isso. Vou colocar aqui, ó, exercício fatec e vou dar início às nossas declarações de variáveis. Então eu vou precisar de um array de nomes, certo? Eu vou criar aqui uma variável que vai nos auxiliar a receber do usuário os nomes. Então eu vou criar aqui nome. Vou criar a variável nota 1, a variável nota 2, que a gente vai receber nota 1 e nota 2 do usuário para poder calcular a média. Vou criar o array das médias, que vamos salvar 5, certo? E vou criar uma auxiliar de média também, para a gente conseguir salvar essas médias. Tá, aí vem o X da questão que o pessoal me perguntou, que não sabe quando utilizar. Vamos aqui parar para pensar um pouquinho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que salvar 5 nomes. Qual que é a estrutura que eu tenho em programação que repete um trecho de código para mim por uma quantidade determinada de vezes? Exatamente, as estruturas de repetição. Aqui eu vou utilizar a mais comum para quando você sabe exatamente o tamanho da sua repetição. No caso, eu sei que é 5. Sempre vai ser 5. Então eu vou utilizar o for. Aí a sintaxe do for a gente já sabe. É o valor inicial
a condição de parada e a iteração dele. E mais quer dizer que ele vai iterar de 1 em 1. A gente abre e fecha as chaves aqui. E aqui a gente tem uma estrutura que vai se repetir 5 vezes. Vai de 0 a 4. Beleza? Uma curiosidade, é por isso que a gente sempre inicia os contadores em 0. Porque os arrays também se iniciam em 0. Então é muito comum falar, por que você começa a contar em 0 e não em 1? É porque senão vai ficar uma posição 0 do array vazia e a gente vai se fuder. Beleza? Então vamos lá. No JavaScript, para solicitar um input do usuário, a gente tem uma função chamada prompt. Então eu vou dar um prompt, jogando o resultado do prompt na nossa variável nome. E aqui o primeiro parâmetro é a mensagem. Então eu vou colocar aqui, digite o nome. 2 pontos, para ficar bonitão. E aí com o nome em mãos, eu vou armazenar esse nome no meu array. Então aqui no JavaScript a gente tem as duas opções. Eu vou usar a opção que tem na maioria das linguagens, que é mais comum, que é o nome na posição i do meu for vai receber a variável nome. Opa, na verdade é a variável nomes, né? Que é um nomes que eu criei o array. Vai receber nome. Então o que vai acontecer? Entrou aqui, digitou o prompt pela primeira vez. Vai estar com i igual a 0. Aí eu vou digitar Lucas. Então vai ter Lucas na posição 0 do meu array. Aí vai rodar de novo o for. Aí vai para o i igual a 1. Digito outro nome. Na posição 1 vai armazenar o nome que eu digitei. Vamos fazer um teste aqui. Vou dar um console log depois do for. Na verdade, eu vou dar esse console log dentro do for. Para vocês irem vendo como que o array vai se montando. Vou salvar. Então digite o nome. Vou colocar aqui o nome. Lucas, Danilo, Ícaro, Frank e Gabriel. Então, ó, i igual a 0, Lucas. I igual a 1, Lucas, Danilo. I igual a 2, Lucas, Danilo, Ícaro. I igual a 3, Lucas, Danilo, Ícaro, Frank. I igual a 4, Lucas, Danilo, Ícaro, Frank e Gabriel. Como você pode ver, a iteração começa no 0 e vai até a 4. Beleza? Então, armazenamos os 5 nomes. E agora eu quero armazenar a média aritmética das notas 1 e 2 desses alunos. Então, vamos solicitar as notas. Digite a nota 1. Nota 2. Digite a nota 2. E aqui a média, que a gente criou uma variável auxiliar, vai ser nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Opa, tá. E aí a gente armazena essa média no nosso array. Então, basicamente, na posição 0 a gente tem o nome, na posição 0 da média a gente tem a média desse cara. Então, Lucas vai ter a média tal, Danilo vai ter a média tal, sempre sincronizadinho, né? Posição 0 de cada array é respectivo para o nome e para a nota, beleza? Vamos dar um console log aqui fora e ver nomes e médias. Beleza. Salvei. Para ficar fácil aqui, ó, vou colocar Lucas 10, 10, Danilo 9, 9, Ícaro 8, 8, Frank 7, 7, Gabriel 6, 6. Então a gente salvou aqui. Peraí, o resultado não deu certo. 505, não faz nem sentido. Olha só, eu já ia me esquecendo. Lembra lá nas operações matemáticas, quando eu falei do operador mais, que o operador mais tinha duas funções, que era concatenar string e fazer somas, e que também tinha aquela questão da transformação de tipo no JavaScript, que quando você coloca uma string e coloca um operador matemático, ele automaticamente transforma esse string em número. É exatamente o que aconteceu aqui, perfeitamente o que aconteceu aqui. Quando a gente usa essa função prompt, o JavaScript recebe esse valor, mas ele vai estar recebendo esse valor em string. Então, a hora que eu botei aqui nota 1 mais nota 2,
e eu coloquei 10 e 10, isso aqui que foi somado duas strings, foi concatenado duas strings. E aí, a hora que dividiu por 2, ele transformou em inteiro, e aí deu esse resultado 505, que não tem sentido nenhum. O que a gente tem que fazer para mostrar para o JavaScript que isso daqui é um número? A gente tem uma função chamada parseInt. Então a gente vai estar falando para o JavaScript que os valores recebidos aqui nesse prompt vão ser números. Para ficar mais didático, eu não vou trabalhar, a gente vai partir do pressuposto que esse usuário é um usuário empenhado e que na hora de digitar a nota ele vai digitar apenas números. A gente não vai fazer nenhum tratamento aqui. Mas o ideal é que seja feito o tratamento, a gente verifique se ele digitou um texto, alguma coisa errada, para poder seguir. Mas como não é o foco aqui, e eu tenho certeza que o professor não vai validar isso na prova, se fosse uma prova isso, né? Então a gente vai partir do pressuposto que o cara vai digitar números aqui dentro, beleza? E na verdade, eu vou deixar como números inteiros, a gente vai digitar sempre nota redonda, para ficar mais fácil. Beleza? Mas senão a gente podia colocar aqui um parsefloat. Não, vamos deixar, vai. Parsefloat. Beleza. Então aqui a gente pode digitar 8.5, por exemplo. Que aí fica notas mais reais. Tá. Agora sim a gente vai ter a nota corretamente. Vamos lá. Opa. Lucas. 10, 10. Danilo. Vamos colocar aqui 9.5, 9.9 e 9. Ícaro. 8 e 8. Ícaro, aí Frank, 7, 7. Quem mais que a gente tem? Gabriel, 6 e 6. Aí, agora sim. Agora deu perfeito. Armazenei minha nota 10. O Danilo 9,45. O Ícaro 8. Peraí que eu já me perdi. Vamos lá, ó. Na posição 0, Lucas, 10. Danilo na posição 1, 9,45. Ícaro na posição 2, 8. Frank na posição 3, 7. E Gabriel na posição 4, com a nota 6. Beleza. Primeiro ponto aqui da prova a gente já tem. Agora a gente vai para a próxima tarefa. Criar a função processa situação. Certo? Que receba como parâmetro o vetor de médias aritméticas e retornará um vetor com a situação dos alunos. Show de bola. O aluno será aprovado se obtiver a média superior ou igual a 7. De exame, se a média estará no intervalo 2 a 7. Lembrando que 2 é aprovado. E será reprovado se a média for menor do que 2. Beleza. Então a gente tem aqui a função processa situação. Então a gente tem armazenado aqui sintaxe de funções no JavaScript. E ele pede lá que a gente passe como parâmetro o vetor de médias. Então vamos receber aqui as médias, beleza? E aí que ele fala pra gente que vai retornar a situação. Então a situação é aprovado, né? Aprovado, exame e reprovado. Ok. Então a gente vai retornar um vetor também, um array. Então vou criar aqui situação. Vai ser um array. Vou fazer um for igual a 0 e menor que 5 e mais. Aqui também a gente já sabe o tamanho do array, a gente sabe que é 5 por conta de todo o exercício. Mas o que a gente poderia fazer? Aqui ó, a gente vai receber um array, certo? Então eu poderia estar pegando o tamanho desse array para poder fazer a nossa condição de parada. Então vou deixar assim, para a gente poder trabalhar. E aí, então, a gente tem as situações, né? Então, se a média i for maior ou igual, não, vamos ver aqui, ó. O aluno será aprovado se obtiver média superior ou igual a 7. Então, 7.0, 7 bola, o cara tá aprovado. Então, o que a gente tem que... A gente tem que fazer uma condição, né? Se a média for maior que 7, ele vai ser aprovado. Então, a média na posição 0, maior ou igual a 7. Situação vai receber, situação na posição I vai receber aprovado. Beleza?
se não C, né, que a gente vai continuar as condições, média maior que 2 e média I menor que 7. Por quê? Porque 7 bola ele tá aprovado, então 6.99 ele tá de exame. Situação I vai ser exame. Se não, que aí a gente vai ter a condição que é menor que 2, né? Situa cão na posição I, recebe reprovado. Beleza. A gente termina o for e ele fala que a gente tem que retornar esse array de situação. Então a gente tem um retorno aqui na nossa função. Então a gente pode criar uma variável aqui, ó, situação. É a mesma que a daqui, mas aí a gente vai poder acessar. Então a gente vem aqui e chama a função. Eu vou organizar aqui para ficar um pouco melhor. Vou deixar essa função em cima de tudo aqui, ó. Certo? Então a gente vai ter aqui o processo, a situação. Que tá, a gente chamou ela aqui, passando o nome e o array de médias. E a gente espera que na situação a gente tenha o resultado se a pessoa está aprovada, exame ou reprovado. Vamos testar. Então eu sempre faço isso. Lucas, aprovadíssimo com 10 e 10. Danilo, aprovado com 8 em 8. Ícaro, reprovado em exame com 6 em 6. Frank, capengano no exame. E o Gabriel vai estar reprovado. Tirou 1. Opa, deu reprovado para todo mundo, hein? Tem algo errado na nossa função. Vamos analisar. Ó, achei o meu erro aqui. Na condição, eu coloquei média. E o nome do nosso parâmetro é médias. Então é por isso que está errado. Então vou ajustar aqui. Vamos rodar de novo, rapidinho. Lucas, 10 e 10 aprovado. Danilo, 8 e 8 aprovado. Ícaro, 6 e 6 exame. Frank, 2 e 2. Reprovado 2 e 2, hein? E Gabriel, reprovado com 1 e 1. Aí, beleza, agora sim. Então vamos aqui, ó, batendo, ó. Lucas, média 10, aprovado. Danilo, média 8, aprovado. Ícaro, média 6, exame. Frank, média 2, reprovado. E Gabriel, média 1, reprovado. Vamos só conferir se o 2, eu não me lembro, ó. Extrair de exame se a média estiver no intervalo 2.0 a 7. Lembrando que 7.0 é aprovado. Será reprovado se a média for menor do que 2. Tá. Aqui, ele não deixou específico se 2 é exame ou se é reprovado. O que eu estou fazendo no meu exercício é colocando que 2 é reprovado. Então ele tem que estar 2.1 para exame e 2 já está reprovado. Beleza? Então vamos para a nossa próxima função que ele pede aqui. Ó. Criar a função retorna a quantidade de aprovados, que receba como parâmetro o vetor com a situação dos alunos e retornará a quantidade de aprovados. Maravilha. Então logo embaixo aqui, retorna a quantidade dos aprovados. Eu vou receber o vetor de situação, situacão, e var qtd aprovados, beleza? Igual a 0. Então vou fazer um for igual a 0 e menor que situação.length, que a gente vai percorrer todo esse array, e mais. Só lembrando, o ponto .length é uma variável do array que a gente tem, que retorna o tamanho dele. No caso, a gente já sabe que é 5, né? Mas a gente pode utilizar essa função para quando é abstrato, qual vai ser o tamanho desse array. Beleza, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai somar a quantidade de aprovados. Aqui tá bem fácil, então a gente vai fazer um if, situação na posição I foi igual a aprovado,
a gente vai dar um QTD aprovados mais, ou se vocês preferirem, mais um. Opa. E no finalzinho, return QTD aprovados. E aí a gente vai chamar a nossa... E aí eu vou precisar criar uma variável aqui, QTD aprovados também. A gente vai pegar aqui e vai chamar. Maravilha, hein? Ó, a gente já tá com, pelo menos com 5 bolas já feito nessa prova. Aí creio eu, né, que tá metade da prova feita, sei lá. Vamos fazer mais uma função e depois a gente testa. Criar função retorna nome aluno, que recebe como parâmetro o vetor de nome dos alunos e o vetor contendo as médias aritméticas. Beleza. A função deverá retornar o nome do aluno com a maior nota. Maravilha. Muito simples também. Function retorna nome aluno. Então a gente vai receber nomes e médias, certo? Tá, o que a gente quer fazer? A gente quer pegar o nome do aluno com a maior média. Então a gente vai definir uma variável aqui, maior média. Vamos dar um 0 para ela. Beleza? E vamos então à caça desse aluno. Então a gente vai precisar novamente percorrer o array de médias ou o array de nomes, né? Ambos são do mesmo tamanho e são respectivos. Para cada posição eu tenho o nome e a média das pessoas. Então var igual a 0 e menor que médias.length e mais. Beleza. Aí o que eu quero fazer? Eu quero saber a maior média. Qual que é a maior média? Como que eu faço isso? Se, certo? Eu tenho uma variável que é a maior média. Se esse valor for menor do que o valor na posição I, que é de 0 a 5, de 0 a 4, eu vou atribuir a maior média esse valor aqui. Certo? Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou passando para cada posição do meu array de médias e verificando. Cara, 10 é maior do que 0? Porra, é. Então, a maior média vai passar a ser 10. Aí, na próxima posição, 10 é menor do que 8? Não. Porra, então, próximo. 10 é menor do que 7? Não. Então, vai ficar o 10 aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar também, porque ele quer que eu retorne o nome do aluno com a maior média. Então, eu vou armazenar aqui o nome do aluno da maior média. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar o nome, minha variável nome maior média, e vou receber o nomes na posição que tiver a mesma posição da maior média. E aqui no final, return nome maior média. Beleza, a gente já tem agora mais uma função criada. Vou fazer aqui rapidinho. A gente vai precisar rodar de novo esse... Aí, beleza. Tá salvo aqui. Tá. Beleza. Lá, vamos rodar de novo. Então, a gente já tem... Lucas... Vou colocar aqui a minha média 7,7. Danilo 8,8. Ícaro 10. Foi um 19 ali. Mas essa é a maior média. Beleza. 10 e 10. Frank 4,4. Gabriel 1,1. Então vamos repassar aqui, ó. Lucas, média 7, aprovado, né? Danilo, média 8, aprovado. Ícaro, aprovado, média 14. Frank, 4, exame. Gabriel, 1, reprovado. Então a gente tem 3 aprovados, 1 exame e 1 reprovado. A nossa função retorna a quantidade de aprovados, retornou 3. Perfeitamente também. A gente consegue ver aqui que tá o número 3. Ah, eu preciso retornar também o nome maior média, que eu não chamei essa função. Retorna nome aluno. Nome maior média. Criei aqui a variável, vou chamar a função retorna nome aluno. A gente vai passar os nomes e as médias. Beleza. Beleza. Aqui eu vou colocar também no nosso
nosso print aqui e vamos rodar de novo. Lucas, 9, Danilo, 10. Foi um 19 de novo. 10. Ícaro, 7. Frank, 10 e 10. Gabriel, 8 e 8. Vamos lá. Eu coloquei 2 vezes na maior média, é isso. Então, Lucas com média 9, Danilo com média 14, eu coloquei um 19 lá, sem querer. Ícaro com média 7, Frank com média 10 e Gabriel com média 8. Então a gente teve todo mundo aprovado, 5 aprovados, e a maior nota é do Danilo. Aqui mostrou 2 vezes porque eu tinha colocado 2 vezes aqui o nome maior média. Maravilha. Vamos para o próximo exercício. Então aqui ele está falando para fazer a chamada, a gente já fez. Retorna a quantidade de aprovados, a gente já fez. Fizer a chamada da função que retorna o nome aluno. Mas tá, beleza, fizemos. Até voltar. Ó. Esses 3 caras a gente já fez por naturalidade, que a gente queria testar essas funções e a gente precisou chamar elas aqui. Exibir através do... aqui, ó. Olha um javês aqui. Vou mudar. Exibir através de alert as seguintes informações após o processamento. Vale meio ponto só, hein? Até preguiça de fazer. Brincadeira. Nome de cada aluno, armazenado no respectivo vetor e sua respectiva situação. Então, para acabar aqui, ele não falou que precisava ser numa função, então eu vou fazer aqui mesmo. E menor que nomes.length mais. Por que eu estou usando for? Porque eu tenho que mostrar o nome e a situação dos 5 alunos para o usuário. Então, vamos repetir isso 5 vezes. Eu não quero escrever que alerte 5 vezes. Eu vou escrever dentro do for para ele repetir. Certo? É esse o conceito. Sempre que você se deparar com alguma coisa, fala, putz, será que eu vou ter que criar a variável média 1, média 2, média 3, média 4, média 5? Não. Você vai criar um array que vai receber 5 médias, beleza? Essa é a ideia para quando usar uma estrutura de repetição. Beleza. Nome de cada aluno armazenado no seu respectivo vetor e sua respectiva situação. Então a gente vai estar aqui, ó, um alert. Nome, espaço. E a gente vai colocar aqui o nome do aluno na sua respectiva posição. Vamos colocar aqui situação. Isso aqui lá da primeira ou segunda aula, né? Que é a string para concatenação que interpola esses valores aqui como se fosse um template e já printa isso aqui como uma variável. Ele quer também o nome da sua situação. Então a gente tem um array de situação que a gente pega de retorno da função. Beleza, vamos fazer o resto aqui, ó. Ele quer que a gente alerte também a quantidade de aprovados. Quantidade de aprovados. Que é a nossa variável QTD aprovados. E o nome do aluno com a maior nota. Vou colocar aqui o melhor aluno foi o nome maior média. Beleza. Tá salvo aqui. Eu vou fazer aqui rapidão só pra gente conseguir rodar novamente o algoritmo. Não se acanhe com isso daqui. Agora sim. Então vamos lá. Prestando bastante atenção agora. 10 e 10. Danilo, 7. Ícaro, 5 e 5. Frank, 3 e 3. Gabriel, 1 e 1. Então, o Lucas foi aprovado com 10, certo? Então tá certo. Quantidade de aprovados, 2 e 2. Ah, eu fiz uma coisa errada aqui. Agora que vai mostrar o Danilo de novo, que ele ficou com a média 7. Certo? 7. Quantidade de aprovados 2 vai repetir toda vez. E o melhor aluno foi o Lucas. Aí o Ícaro com 5 ficou de exame. O Frank com nota 3 ficou de exame. E o Gabriel com nota 1 ficou reprovado. A gente só confere os dados aqui. Beleza. O que eu fiz de errado aqui? Eu não quero repetir a quantidade de aprovados e o melhor aluno. Eu vou mostrar os alunos e as suas respectivas situações
e depois eu mostro a quantidade de aprovados, e depois eu mostro qual foi o melhor aluno. Então eu vou tirar do for. Eu não me atentei a isso na hora que eu estava fazendo. Então eu vou salvar. Vamos lá de novo. Nossa, eu fiz isso todas as vezes. Lucas, 10 e 10. Danilo. 10, 7, 7. Ícaro, 5 e 5. Frank, 3 e 3. Gabriel, 1 e 1. Então, agora sim. Nome, Lucas, situação, aprovado. Danilo, aprovado. Ícaro, exame. Frank, exame. Gabriel, reprovado. O melhor aluno foi Lucas, né? Que é 10 e 10. E a quantidade de aprovados foram 2. Quantidade de aprovados, 2. O melhor aluno, Lucas. Nota 10 na P2 da FATEC aí, para quem estiver vendo isso daqui. Mas, recapitulando, quando a gente precisar de repetir códigos, estrutura de repetição. Quando você está lendo alguma coisa e você pensar se isso, se aquilo, se não, se tal, estrutura de condição. Não tem segredo. Eu espero que esse vídeo tenha feito uma síntese boa para o que a gente viu até agora. E aí sim, na próxima aula eu quero montar um projetinho e introduzir vários conceitos de manipulação de DOM. A gente vai, mergulhar no JavaScript agora. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Deixa seu like, seu comentário, compartilhe com os amiguinhos da faculdade. E se quiserem mais vídeos desse estilo ou outra coisa, é só falar comigo. Valeu, até mais.